Você já acordou com o coração acelerado, o corpo em êxtase, com a sensação real de ter vivido uma experiência erótica dentro de um sonho? Talvez tenha se perguntado: isso significa alguma coisa? Foi apenas uma descarga do meu corpo ou o meu inconsciente está tentando me dizer alguma coisa? Os sonhos eróticos fascinam a humanidade desde tempos antigos. Eles podem ser intensos, perturbadores, reveladores ou simplesmente divertidos. Mas o que a ciência moderna e a psicologia têm a dizer sobre eles? Será que existe uma explicação biológica? Freud estava certo quando afirmava que os sonhos eróticos são a linguagem dos desejos reprimidos? Nesse vídeo, vamos mergulhar nesse universo misterioso, unindo a neurociência, a psicanálise e outras abordagens psicológicas para entender os sonhos eróticos. Será que seus sonhos querem revelar algo sobre a sua vida íntima e emocional? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Franciele Minotto, ginecologista, sexóloga, mestre em ciências médicas, mas você pode me chamar de sexóloga sincera. Vamos ao vídeo? Sonhar é uma experiência universal, tão antiga quanto a própria humanidade. Desde que o ser humano desenvolveu consciência de si, sempre tentou atribuir significado às imagens noturnas que surgem em sua mente. Para os egípcios, os sonhos eram mensagens divinas. Para os gregos, janelas do destino. Já no Oriente, tradições como o budismo e o taoísmo viam os sonhos como experiências do espírito viajando além do corpo. Dentro desse vasto repertório de vivências, os sonhos eróticos ocupam um lugar especial. Eles despertam curiosidade, tabu e até vergonha. Afinal, o que significa ter uma experiência sexual em sonho? É normal sonhar com alguém que não faz parte da nossa vida íntima? É possível atingir o orgasmo enquanto se sonha? E mais, será que esses sonhos revelam nossos desejos reais ou apenas a atividade aleatória do cérebro durante o sono? A ciência moderna mostra que os sonhos eróticos não são exceção. Eles fazem parte da experiência humana de forma ampla. Pesquisas populacionais revelam que a maioria das pessoas já vivenciou esse tipo de sonho ao menos uma vez na vida. Um estudo conduzido pelo pesquisador Michael Schell em 2010 mostrou que cerca de 70 a 80% dos homens e mulheres já tiveram sonhos com conteúdo sexual explícito. E mais, esses sonhos podem incluir desde carícias até relações sexuais completas, chegando, em alguns casos, a orgasmos fisiológicos reais, mesmo sem estímulo externo. Sim, você ouviu certo. É cientificamente comprovado que pessoas podem experimentar orgasmos durante o sexo, os famosos wet dreams ou sonhos úmidos, bastante conhecidos entre adolescentes do sexo masculino, mas também relatados em mulheres adultas. Estudos de polissonografia que registram o corpo
durante o sono mostram que a excitação física manifestada como ereções penianas e lubrificação vaginal ocorrem naturalmente durante o sono REM, o estágio mais associado aos sonhos vívidos, o sono do movimento rápido dos olhos. Mas afinal, o que são sonhos eróticos? De forma simples, podemos definir os sonhos eróticos como qualquer sonho que contenha elementos de erotismo e sexualidade. Isso pode variar desde situações de intimidade leve até encontros sexuais explícitos. Não é raro que o conteúdo do sonho seja incoerente, como sonhar com parceiros improváveis, celebridades ou até figuras completamente desconhecidas. Mas, do ponto de vista neurocientífico, a chave está menos no conteúdo e mais nos processos que permitem que isso aconteça. Durante uma noite de sono, nosso cérebro passa por diversos estágios, alterando os ciclos entre o sono profundo não REM e o sono REM, que é aquele de movimento rápido dos olhos. É no sono REM que a maior parte dos sonhos acontece. O curioso é que no sonho REM acontecem também mudanças físicas muito específicas, como ocorre aumento da atividade cerebral, quase comparável ao estado de vigília, quer dizer, quando a gente está acordado, a aceleração da frequência cardíaca, os movimentos oculares rápidos, também acontece um relaxamento muscular quase total e excitação genital espontânea, com ereção nos homens e lubrificação nas mulheres. Ou seja, nosso corpo já está biologicamente programado para vivenciar sensações eróticas durante o sono REM. No entanto, isso não significa que todo sono REM gera sonho erótico, mas explica por que, quando os sonhos eróticos acontecem, pode ser tão realista. Além disso, há evidências científicas de orgasmo durante o sonho. O estudo de Nielsen, no ano 2000, utilizou a polissonografia em mulheres e confirmou que o orgasmo durante o sono pode ocorrer mesmo sem estímulo físico. O cérebro, através da sua atividade durante o sonho, consegue reproduzir as respostas sexuais típicas da vigília. Essa descoberta desconstrói a ideia de que os orgasmos noturnos seriam exclusividade masculina. De fato, pesquisas indicam que mulheres relatam orgasmos relacionados a sonhos com frequência. E alguns estudos chegam a sugerir que esses orgasmos podem ser até mais intensos do que os orgasmos que acontecem durante a vigília. Possivelmente porque no estado de sono não existem bloqueios psicológicos, inibições ou preocupações com o desempenho. Anton, em 1976, em um estudo com 774 estudantes universitárias, identificou que mulheres realmente experimentavam orgasmos durante o sono. Houve uma correlação positiva entre nível de ansiedade e excitação sexual no sono. Quer dizer, quanto maior o nível de ansiedade, maior era a excitação sexual no sono, além das variações conforme o ano acadêmico da participante. Então, calouras relatavam menos excitação comparadas com as veteranas.
Em uma análise de mais de 3.500 relatos de sonhos, realizada sob a supervisão do psicólogo canadense Antônio Zadra, apontou que cerca de 8% dos sonhos contém conteúdo sexual e 4% envolvem orgasmo, tanto em homens quanto em mulheres. No caso das mulheres, em 4% desses sonhos sexuais, o orgasmo foi experimentado por outro personagem do sonho, não necessariamente pela própria sonhadora. A tumescência clitoriana noturna ocorre em mulheres durante o sono, especialmente no estágio REM, e é um aumento do fluxo sanguíneo genital equivalente à resposta erótica da vigília e pode estar associada a sonhos eróticos ou orgasmos noturnos. O equivalente masculino, que é a tumescência peniana noturna, também ocorre com frequência durante o sono REM e é uma reação fisiológica natural que contribui para a saúde sexual. Kinsey, no seu estudo em 1953, relatou que quase 40% das mulheres entrevistadas já tinham tido orgasmos noturnos. Inclusive, existe um filme sobre a pesquisa do Kinsey. Já a Barbara Wills, em 1986, sugeriu que até 85% das mulheres até 21 anos já haviam vivenciado um orgasmo durante o sono. No entanto, esses percentuais são baseados em relatos retrospectivos e isso causa limitação metodológica nessa evidência. Em um estudo chinês de 2022, com 3.479 universitários, encontraram uma prevalência de 42,57% de sonhos sexuais ao longo da vida. Apenas 2,56% dos sonhadores, dos pesquisados, foram classificados como sonhadores sexuais frequentes, ou seja, que tinham 3 ou mais sonhos sexuais por mês. Esses sonhadores frequentes tiveram scores mais altos em alegria, familiaridade e bizarrice nos sonhos. Também foi encontrada a associação entre sonhos sexuais frequentes e sintomas depressivos nesse estudo. Mas nem tudo são flores. Outro estudo de 2020, também chinês, avaliou 62 sonhadores frequentes versus 104 controles. Os sonhadores frequentes relataram maior score em abuso paterno e menor score em apego materno e liberdade materna, e chegou à conclusão que experiências familiares negativas, como abuso parental, está associada a maior frequência e bizarrice nos sonhos sexuais. Do ponto de vista puramente neurocientífico, os sonhos eróticos podem ser explicados como uma combinação de atividade cerebral aleatória durante o sono REM, uma excitação genital espontânea que cria coerência entre corpo e conteúdo do sonho e processamento emocional e de memórias sexuais que o cérebro integra em narrativas durante o sonho. Mas, claro, a ciência não responde a tudo. O que significa, afinal, sonhar com sexo com alguém inesperado ou ter experiências eróticas com figuras simbólicas?
É aqui que entra a psicologia e, em especial, a psicanálise de Freud e Jung. Quando falamos em interpretação dos sonhos, é impossível não mencionar Freud. Para ele, os sonhos eram uma via para o inconsciente. E dentro dessa teoria, os sonhos eróticos ganham um lugar de destaque. Freud publicou em 1900 o livro A Interpretação dos Sonhos. No livro, ele argumenta que todos os sonhos, até mesmo os mais banais, têm uma função de realizar de forma simbólica ou disfarçada desejos reprimidos. No caso dos sonhos eróticos, a explicação parecia à primeira vista direta. O desejo sexual encontrava no sonho um espaço de expressão segura, escapando à censura da vida real. Mas Freud não parou por aí. Ele percebeu que nem sempre os conteúdos eróticos surgiam de forma explícita. Muitas vezes apareciam mascarados em símbolos. Um guarda-chuva, um bastão, uma chave poderiam representar o órgão genital masculino. Já os espaços ocos, caixas, cavernas ou casas, poderiam simbolizar o feminino, o útero, a receptividade. Esse jogo simbólico é o que Freud chamou de conteúdo latente do sonho, em oposição ao conteúdo manifesto, aquilo que de fato lembramos ao acordar. Mas por que o inconsciente precisa disfarçar os desejos? Para Freud, isso ocorre porque existe em nós uma instância psíquica que faz a censura, que é o superego. O superego impede que desejos inaceitáveis ou tabus se expressem na vida real. E no sonho, o desejo aparece, mas de modo simbólico, para evitar a angústia. Assim, sonhar com um encontro sexual com uma figura de autoridade, por exemplo, não significa literalmente desejo sexual pela pessoa, mas a tentativa do inconsciente de elaborar conflitos de poder, submissão ou aprovação. Um ponto controverso, mas central no pensamento de Freud, é que muitos sonhos eróticos estariam ligados ao complexo de Édipo, que é relacionado com desejos infantis inconscientes em relação aos pais. Não necessariamente o sonho erótico significa desejo consciente pelo pai ou mãe, mas sim a expressão simbólica de um conflito antigo entre desejo e interdição. Para Freud, a presença de personagens familiares em sonhos eróticos deveria ser analisada não literalmente, mas como um teatro interno onde desejos infantis, medos e proibições são encenados. Imagine um paciente que sonha estar em um trem cujo túnel escuro se aproxima rapidamente. Ele relata que, ao atravessar o túnel, sente excitação sexual intensa. Para Freud, esse não é apenas um devaneio aleatório. O túnel simbolizava a vagina, o trem representava o ato sexual e a expressão erótica do sonho revelava desejos reprimidos de penetração. Esse tipo de interpretação pode soar exagerado aos nossos ouvidos de 2025, mas temos que lembrar, Freud inaugurou um campo de reflexão que até então não existia, e ele elabora essa teoria em 1900. Ele foi o primeiro a considerar que os sonhos eróticos podiam revelar conflitos psíquicos profundos e desejos ocultos.
A teoria freudiana não é aceita literalmente pela ciência. Muitos consideram reducionista interpretar tudo como sexualidade reprimida. No entanto, sua contribuição foi histórica. Freud introduziu a ideia de que nossos sonhos têm significado psicológico, que não são apenas descargas aleatórias do cérebro. Ainda hoje, na clínica psicanalítica, interpretar sonhos eróticos pode ajudar pacientes a compreender desejos ocultos, ansiedades e padrões de relacionamento. E isso mantém a teoria freudiana viva, mesmo com adaptações e críticas. Se Freud via os sonhos eróticos como uma expressão de desejos reprimidos, Jung, seu discípulo e depois debatedor, ampliou essa visão. Para Jung, os sonhos não eram apenas compensações de desejos ocultos, eram mensagens da psique tentando restaurar o equilíbrio e guiar a individuação, ou seja, o processo de tornar-se plenamente quem somos. Jung via os sonhos eróticos não como um sintoma de repressão, mas como símbolo arquetípico. O encontro erótico em sonho poderia representar a busca de união entre opostos, como masculino e feminino, consciente e inconsciente, e razão e emoção. Um dos conceitos mais famosos de Jung é o do ânima e ânimos. A ânima seria o aspecto feminino inconsciente presente na psique dos homens, e o ânimos seria o aspecto masculino inconsciente na psique das mulheres. Quando alguém sonha com uma figura erótica do sexo oposto, muitas vezes Jung interpretava como uma manifestação da ânima ou do ânimos. Não era sobre o desejo literal pela pessoa, mas sobre o processo de integrar dentro de si qualidades que estavam reprimidas. Por exemplo, um homem que sonha com uma figura feminina sedutora poderia estar sendo chamado a integrar sua sensibilidade, intuição ou receptividade. Já uma mulher que sonha com um parceiro erótico poderoso poderia estar sendo convidada a desenvolver assertividade, racionalidade ou força interior. Para Jung, o erotismo nos sonhos tinha um caráter de união simbólica. Era como se a psique usasse a energia sexual, que é uma das mais potentes da vida humana, para transmitir mensagens sobre integração. Diferente de Freud, Jung não via símbolos sexuais como meras representações de órgãos ou atos. Para ele, o ato sexual em sonho poderia simbolizar a fusão de opostos, a união entre consciente e inconsciente, um convite para se chegar à totalidade. Imagine uma mulher que sonha estar em um jardim onde encontra um homem desconhecido com quem se envolve eroticamente. Ao acordar, ela se sente confusa, mas também estranhamente satisfeita. Para Freud, esse sonho poderia ser interpretado como realização de um desejo reprimido. Para Jung, o homem desconhecido seria a manifestação do ânimos, a parte masculina da psique feminina. E o encontro erótico, portanto, simbolizaria a integração do aspecto masculino inconsciente da mulher, conduzindo ao crescimento psicológico. Jung também via o erotismo nos sonhos
como expressão da energia vital, aquilo que ele chamava de libido, não no sentido estritamente sexual freudiano, mas como uma energia criadora da vida. Nesse sentido, um sonho erótico poderia ser um prenúncio de criatividade, transformação interior ou até mesmo de mudanças importantes na vida real. A diferença fundamental entre Freud e Jung é que, para Freud, os sonhos eróticos são desejos reprimidos, geralmente de natureza infantil, mascarados por símbolos. Já para Jung, os sonhos eróticos são símbolos arquetípicos de integração psíquica, sendo guiadas para a individuação. Freud e Jung abriram as portas para compreendermos os sonhos eróticos não apenas como fenômenos isolados, mas como expressões profundas da mente humana. Para Freud, eles revelam desejos ocultos. Para Jung, são símbolos de integração. E você, quando lembra de um sonho erótico, se identifica mais com a expressão de Freud, que aponta para desejos escondidos, ou com Jung, que vê ali um chamado simbólico para unir aspectos da sua própria alma? E atualmente, como os pesquisadores entendem os sonhos eróticos e o que já sabemos sobre a sua função para a saúde emocional e sexual e até evolutiva? Já sabemos que o cérebro não descansa durante o sono, ao contrário, ele reorganiza memórias, regula emoções e mantém intensa atividade elétrica. No sono REM, especialmente, o córtex pré-frontal, associado a raciocínio lógico, reduz sua atividade, enquanto áreas ligadas às emoções e a imaginação, como a amígdala, o hipotálamo e o córtex visual, se tornam altamente ativas. Isso cria um cenário fértil para experiências vívidas, muitas vezes intensamente emocionais, incluindo as de natureza erótica. Em 1977, Robson e McCarley propuseram a teoria da ativação síntese. Segundo eles, os sonhos seriam o resultado do cérebro tentando dar sentido aos disparos aleatórios de neurônios durante o sono REM. Nesse modelo, o conteúdo erótico dos sonhos surgiria porque o sistema límbico, aquela região do cérebro ligada às emoções, prazer e sexualidade, ficaria particularmente ativado no sono REM. Assim, as fantasias sexuais seriam uma consequência natural dessa estimulação neural. Porém, essa teoria foi sendo debatida e hoje se reconhece que os sonhos não são apenas faíscas cerebrais. Eles também envolvem processos de memória e emoção. Ou seja, não se trata só de ativação aleatória. Há sentido psicológico, ainda que não totalmente consciente. Olha, Freud e Jung aí falando pela neurociência. Outro campo de pesquisa mostra que os sonhos ajudam na consolidação de memórias. Enquanto dormimos, experiências significativas são reorganizadas. Isso inclui também experiências sexuais, desejos e frustrações. Assim, um sonho erótico pode ser, em parte, o cérebro consolidando lembranças de intimidade ou até transformando expectativas e fantasias em narrativas durante o sono. Pesquisas com polissonografia que registram padrões cerebrais, cardíacos e genitais durante o sono
mostram correlação clara entre sonhos eróticos e respostas físicas reais. Os pesquisadores observaram que homens apresentam ereções penianas em quase todos os episódios de sono REM, independente do conteúdo do sonho. E mulheres apresentam aumento do fluxo sanguíneo genital e lubrificação no sono REM, mesmo sem sonho erótico lembrado. E quando há um sonho erótico relatado, essas respostas físicas podem provocar o orgasmo. Esses dados reforçam que a experiência erótica no sonho é acompanhada de resposta corporal real. A psicologia cognitiva traz outra perspectiva. Os sonhos seriam simulações mentais. Nestas simulações, o cérebro cria cenário para treinar habilidades, processar emoções e explorar possibilidades sem riscos. Nessa lógica, os sonhos eróticos poderiam servir a várias funções, como explorar desejos e fantasias em um ambiente seguro, treinar comportamentos de intimidade, ajudando o indivíduo a se preparar para relações reais e reduzir a ansiedade sexual, permitindo a vivência de situações que causam medo ou tabu durante o sonho. Ou seja, a abordagem cognitiva entende os sonhos eróticos como ensaios mentais, sendo parte do processo adaptativo do cérebro. Alguns pesquisadores sugerem hipóteses evolutivas, defendendo que os sonhos eróticos poderiam ter servido em nosso passado ancestral como um tipo de preparação para a vida sexual adulta. Assim como os filhotes de animais brincam de lutar para treinar habilidades de sobrevivência, os humanos poderiam sonhar com sexo como forma de treino mental e emocional. Mas afinal, para que servem os sonhos eróticos? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, porém, alguns caminhos se destacam. Os sonhos eróticos podem estar relacionados à regulação emocional, pois vivenciar no sonho situações eróticas pode ajudar a aliviar tensões, medos ou frustrações ligadas à sexualidade. Podem também estar relacionadas à exploração da identidade, pois sonhos eróticos podem envolver pessoas do mesmo sexo, parceiros improváveis ou até situações fora do padrão moral do sonhador. Isso não significa desejo literal, mas sim a exploração simbólica de aspectos da identidade sexual e afetiva. Também pode estar relacionado à integração de memórias. Assim, experiências eróticas vividas ou imaginadas são reorganizadas no sonho, dando origem às narrativas surpreendentes. E, finalmente, podem estar relacionadas à expressão da criatividade, pois a energia sexual, como já apontava Jung, pode ser transformada em energia criativa. Os sonhos eróticos seriam um dos canais dessa transformação. No entanto, nem todos sonham da mesma forma. Os estudos mostram diferenças interessantes. Os homens relatam mais sonhos com foco no ato sexual em si. As mulheres relatam mais sonhos envolvendo romance, intimidade e contexto emocional. Mas ambos os sexos podem ter orgasmo durante o sonho. No entanto, as mulheres tendem a relatar experiências mais completas de prazer. Em relação à idade,
Os adolescentes têm sonhos eróticos mais frequentes ligados à explosão hormonal. Os adultos jovens têm sonhos eróticos, muitas vezes relacionados a situações da vida sexual ativa. E na idade madura e menopausa, a frequência dos sonhos eróticos pode diminuir, mas não desaparece. E em algumas mulheres, as pesquisas mostram um aumento da intensidade erótica nos sonhos, justamente porque os bloqueios da juventude se reduzem. Além disso, o significado atribuído aos sonhos varia conforme a cultura. Em sociedades mais conservadoras, eles podem gerar culpa. Já em culturas que valorizam a espiritualidade, podem ser vistos como experiências místicas ou reveladoras. Um exemplo curioso vem do hinduísmo e do taoísmo, onde experiências sexuais em sonhos podem ser interpretadas como manifestação da energia vital, prana ou chi, e às vezes até como contatos espirituais. Quando unimos psicanálise, neurociência e psicologia cognitiva, percebemos que os sonhos eróticos são muito mais do que um acidente biológico. Eles refletem o entrelaçamento de corpo, mente e cultura. Para Freud, são desejos disfarçados. Para Jung, são símbolos de integração psíquica. E para a ciência moderna, são parte do funcionamento cerebral emocional ligados à memória, identidade e prazer. E talvez a verdade esteja em um mosaico que inclui todas essas dimensões. Afinal, somos seres biológicos, psíquicos e simbólicos ao mesmo tempo. E quer saber mais? Não foi Freud que começou a falar dos sonhos em 1900. Desde os primeiros registros da humanidade, os sonhos foram vistos como mensagens vindas do além. Em algumas culturas, os sonhos eróticos ocupavam um lugar especial por carregarem não apenas prazer, mas também simbolismo de criação, fertilidade e contato com o divino. Na Grécia Antiga, os sonhos eram interpretados em templos dedicados a Asclépio, deus da cura. Sonhar com sexo podia ser interpretado como sinal de fertilidade, de saúde ou de bênção dos deuses. Os romanos herdaram essa visão, mas a transformaram em prática política. Sonhar com figuras eróticas de poder poderia ser visto como presságio de alianças e conquistas. Entre povos indígenas da América e da Ásia, sonhar com erotismo era entendido como contato com espíritos da natureza ou como iniciação espiritual. O encontro sexual no sonho poderia simbolizar a fusão com forças cósmicas, podendo trazer poder, sabedoria ou cura. No hinduísmo, os sonhos eróticos não eram vistos apenas como fantasias, mas como experiências ligadas à energia vital chamada de prana. No Tantra, a energia sexual é entendida como um caminho para o despertar espiritual. Nesse contexto, sonhar com sexo pode ser sinal de que a energia Kundalini esteja se movendo, mesmo que de forma inconsciente. Na filosofia taoísta, a energia sexual chamada de Xing é considerada uma das forças mais preciosas da vida.
Sonhos eróticos eram interpretados como manifestações de excesso ou desequilíbrio dessa energia. Mestres taoístas ensinavam técnicas para transformar a energia sexual dos sonhos em força vital e longevidade. E pensando bem, o erotismo nos sonhos sempre esteve ligado ao mistério da criação. Afinal, o ato sexual é o meio pelo qual a vida se perpetua. Por isso, não é de surpreender que ao longo da história, experiências eróticas durante o sonho tenham sido vistas como contato com o sagrado. No Ocidente cristão, porém, essa visão mudou. Durante séculos, sonhos eróticos no Ocidente foram associados à tentação, ao pecado e até mesmo à ação de demônios. A ideia de íncubos e súcubos, entidades que visitavam homens e mulheres durante o sono para ter relações sexuais, é um reflexo cultural dessa concepção moralizada. Na Idade Média, acreditava-se que os sonhos eróticos eram resultado de ataques desses seres demoníacos. O íncubus era descrito como um demônio masculino que se deitava sobre as mulheres, e o súcubus era a versão feminina, seduzindo homens adormecidos. Hoje, os estudiosos interpretam essas lendas como tentativas de explicar experiências reais de orgasmo noturno ou até de paralisia do sono acompanhada de alucinações. Mas o impacto cultural foi profundo. Por séculos, sonhar com erotismo gerou medo e culpa, em vez de autoconhecimento. Do ponto de vista filosófico, o erotismo sempre foi associado ao mistério da vida. Em O Banquete, Platão descreve Eros como uma força intermediária entre deuses e homens, que impulsiona o ser humano a buscar a beleza e o divino. Um sonho erótico, na perspectiva de O Banquete de Platão, poderia ser visto como uma expressão dessa força erótica que nos eleva para além de ser humano, para além da carne. Séculos depois, o filósofo francês Georges Bataille afirmou que o erotismo é uma experiência de transgressão que nos leva a ultrapassar os limites da individualidade. Nesse sentido, os sonhos eróticos poderiam ser vistos como ensaios psíquicos dessa transgressão, vivida em segurança dentro do sonho. Já no budismo e no taoísmo, que é a filosofia oriental, o erotismo é energia vital que pode ser sublimada. Sonhar com sexo nesses sistemas não é pecado, mas sinal de energia que precisa ser compreendida e equilibrada. O sonho se torna um mestre silencioso, apontando caminhos de autodomínio e harmonia interior. Relatos de artistas, escritores e místicos associam as experiências eróticas nos sonhos com momentos de inspiração criativa. A energia sexual transformada no sonho torna-se metáfora de união, fertilidade e nascimento de novas ideias. Carl Jung já intuía isso, porque para ele a libido não é apenas energia sexual, mas energia criativa universal. Um sonho erótico, portanto, poderia simbolizar o nascimento de uma obra, de um projeto ou de uma nova fase da vida. Nesse sentido, podemos perguntar: será que nossos sonhos eróticos não falam apenas sobre sexo,
mas também sobre nossa capacidade de criar, transformar ou transcender? Atualmente, em correntes de espiritualidade contemporânea, como o Neotantra ou o movimento de psicologia transpessoal, os sonhos eróticos são vistos como oportunidades de expansão da consciência. Autores como Stanislav Grof sugerem que estados alterados de consciência, incluindo sonhos, podem revelar dimensões espirituais profundas. O encontro erótico durante o sonho poderia, nesse sentido, representar não apenas prazer físico, mas união com algo maior, o outro, a alma, o cosmos. Essa visão ressignifica a experiência. Em vez de tabu ou vergonha, o sonho erótico se torna uma mensagem para integrar corpo, mente e espírito. Imagine alguém que sonha estar em um templo antigo envolvido por colunas de mármore. De repente, encontra uma figura sedutora envolta em luz dourada. O encontro é erótico, mas também sagrado. Ao acordar, essa pessoa sente não apenas excitação, mas também uma estranha sensação de paz e inspiração criativa. Nesse único sonho, podemos ver como diversas abordagens se entrelaçam. Freud diria que é desejo disfarçado. Jung apontaria para um arquétipo de união. A neurociência falaria em consolidação de memórias. O Tantra veria ali o movimento da energia Kundalini. A filosofia diria que Eros o conduziu ao encontro com o divino. Todas essas leituras coexistem e também nenhuma está errada. Afinal, o sonho erótico é tão multifacetado quanto a própria experiência humana. E na prática, como lidar com sonhos eróticos? Muita gente sente vergonha ao ter sonhos eróticos, especialmente quando envolvem pessoas inesperadas, do mesmo sexo ou figuras de autoridade. Mas é importante lembrar: o conteúdo do sonho não é literal. Sonhar com alguém não significa necessariamente desejo real por essa pessoa. Na maioria das vezes, o personagem do sonho representa aspectos de nós mesmos ou situações emocionais que estamos elaborando. O ideal é usar o material do sonho para o autoconhecimento. Não é necessário nem culpa, nem negação. Se um sonho erótico gera desconforto, o ideal é explorar o seu conteúdo em psicoterapia. Talvez a grande mensagem dos sonhos eróticos seja essa: a nossa sexualidade é inseparável da nossa vida psíquica e espiritual. O corpo fala, a mente elabora e o inconsciente cria histórias. Ao acordar de um sonho erótico, podemos escolher tratá-lo como simples curiosidade ou como uma oportunidade de escuta interior, como se o inconsciente nos dissesse: aqui está uma parte de você que pede atenção. Depois desse vídeo, podemos perceber que nossos sonhos eróticos não são vergonhosos nem banais. Eles são mensagens complexas que falam de desejo, de intimidade, de criatividade e até de espiritualidade. Os sonhos eróticos mostram que somos seres integrais, corpo, mente e alma, e que o erotismo é uma linguagem poderosa para expressar essa integração. Da próxima vez que você tiver um sonho erótico, não o descarte, nem se culpe. Pergunte-se: o que ele me mostra sobre mim?
Que parte de mim está pedindo para ser reconhecida, integrada, vivida? Talvez escutar os nossos sonhos seja interessante para descobrir não apenas mais sobre a nossa intimidade, mas também sobre a nossa vida inteira. Quero saber, você já teve um sonho erótico que te marcou? Como você interpreta esse tipo de experiência? Deixe nos comentários a sua história ou reflexão. Se esse vídeo trouxe novas ideias ou ajudou você a olhar para os seus sonhos de outra forma, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também se interessa por autoconhecimento e sexologia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Te vejo no próximo vídeo ou nos comentários. Até lá!